Olá, estamos aqui hoje para a nossa primeira videoaula da disciplina de Geometria Plana e Desenho Geométrico. Eu vou começar apresentando para vocês o que a gente vai ver nessa disciplina, como é que a gente vai trabalhar nela e começando também a revisar alguns conteúdos que vocês já viram que vão ser importantes para as próximas aulas. Vamos lá então. Qual que vai ser o nosso roteiro de atividades? O que esperar dessa disciplina? Bom, toda semana a gente vai ter lá disponível para vocês qual é o tema daquela aula. Não só o tema, mas quais são os objetivos a serem alcançados naquela semana. Também vão ser disponíveis para vocês os materiais base. Importante colocar que nessa disciplina a gente não tem um livro a ser seguido. Os materiais base disponíveis para vocês vão ser ou videoaulas de outros professores que estão disponíveis aí na rede, ou materiais condensados e compilados também por outros professores, tá? Mas a gente não vai ter um livro a ser seguido nessa disciplina. Vocês têm lá na ementa um conjunto de bibliografias, tá? Que vocês podem sim consultá-las, mas a gente vai disponibilizar algumas outras aí para vocês, até para facilitar o acesso ao material. A gente tem as nossas videoaulas, que vão ser em torno de 2 por semana, tá? Muito importante, nessa disciplina a gente vai ter várias listas de exercícios para vocês resolverem. Só que estas listas elas não vão envolver cálculos muito sofisticados, mas o raciocínio lógico vai ser fundamental, tá? Então a gente vai ter muito trabalho nessa questão de raciocínio lógico, não tanto de contas, ao contrário da disciplina de álgebra linear que a gente tem bastante conta aí. A gente tem também, em algumas semanas, não todas, algumas atividades avaliativas, tá? Que vão ser basicamente alguns exercícios para vocês resolverem. E esses exercícios aí são obrigatórios à entrega. Então é muito importante que você realmente resolva as listas de exercícios para se sentir um pouco mais seguro aí de fazer as avaliações ao longo das semanas. E depois, lá no final, poder fazer a prova. A gente também vai disponibilizar para vocês uns materiais de apoio, que são aí links de outras videoaulas, de outros materiais, para vocês poderem se aprofundar nos temas, ter outros exercícios resolvidos aí, para poder se sentir um pouco mais confortável na disciplina. Qual que é o nosso planejamento? O que a gente vai ver nessa disciplina ao longo das semanas? Na primeira semana, a gente vai recapitular algumas coisinhas de noções de lógica que vão ser fundamentais aí para a gente poder demonstrar alguns teoremas da geometria plana, tá? E a gente começa a olhar os axiomas de incidência. Os axiomas aí são proposições que não precisam de demonstrações. E a gente começa nessa primeira semana, já na próxima videoaula, com os axiomas de incidência. Na segunda semana, a gente tem postulados de ordem, congruência, tá? Na terceira semana, a gente tem triângulos, e aí a gente trabalha as questões de congruência e desigualdades geométricas. Na quarta semana, a gente vai trabalhar com perpendicularismo e o postulado das paralelas. Na quinta semana, a gente trabalha com semelhanças, e aí também o estudo dos polígonos, em particular o estudo dos quadriláteros. Na sexta semana, a gente trabalha com as circunferências, e na sétima semana, a gente tem as construções geométricas aí com régua e compasso, ok? E aí, realmente, na última semana que vocês vão ter um trabalho aí para desenhar. Então, vamos começar a recapitular algumas noções de lógicas que vocês já viram, até alguns símbolos e notações para a gente poder entrar nos axiomas, teoremas e postulados. A ideia dessa disciplina, da parte de geometria plana, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um conjunto de definições, um conjunto de axiomas, e a partir dessas definições e axiomas, demonstrar um conjunto de teoremas, tá? E esse conjunto de teoremas, e uma vez que esses teoremas forem sendo demonstrados, a gente pode utilizar esses teoremas para ir demonstrando teoremas posteriores ou teoremas seguintes, ok? Então vai ser bastante importante essas noções de lógica aqui que eu preciso recapitular com vocês. Então, vamos olhar as sentenças, as proposições e tentar classificar uma afirmativa qualquer como sendo verdadeira ou falsa.
Então, por exemplo, o Sol é quadrado. Então, essa é uma sentença, é uma afirmativa, que a gente pode classificá-la como verdadeira ou falsa. Nesse caso aqui, uma afirmativa que é falsa. Mas vamos chamar essa sentença, o Sol é quadrado, de uma proposição P. Se eu quiser negar essa afirmação, então eu falo que o Sol não é quadrado. E o símbolo para negar essa proposição P é um tiozinho com P. Se eu quiser negar essa negativa, então se eu quiser dizer que não, que o Sol não é quadrado, negar a negativa, então eu volto a dizer que o Sol é quadrado. Então, negar a negativa é igual à minha proposição original. Esse é o símbolo, então, para fazer a negativa de uma proposição. Às vezes, olhar se a afirmativa é verdadeira ou falsa pode ser um pouco enganadora ou dúbia. Dá uma olhada nessa afirmativa. Tem um dedo na mão. Tua primeira impressão é negar ela, né? Eu não tenho um dedo, eu tenho 5. Mas vamos mudar uma palavrinha. Olha agora, tenho somente um dedo na mão. O que te parece? A primeira afirmativa é verdadeira ou é falsa? Bom, eu realmente tenho um dedo na mão. Eu tenho um dedo, tenho 2, tenho 3. Então, tenho um dedo na mão é uma afirmativa verdadeira. Apesar de, no primeiro momento, a gente falar, não, peraí, não tenho 1, tenho 5. Tá? Então, a gente vai ter que ter muito cuidado na nossa demonstração do teorema para ter esse olhar apurado com relação às palavras que estão sendo colocadas. E tenho somente um dedo na mão, pelo menos na minha, é uma afirmativa que é falsa. A gente vai precisar também de alguns conectivos lógicos aí nas nossas demonstrações. Então, o primeiro conectivo é o conectivo de conjunção, que é o E. Então, vamos colocar aqui duas sentenças. Meu cabelo é preto e minha blusa é vermelha. Tá? Então, eu tenho duas sentenças. A primeira, meu cabelo é preto, que vamos chamar de sentença P. E a segunda, minha blusa é vermelha, que vamos chamar de sentença Q. E a notação para fazer a conjunção é P, um V invertido, Q. Então, isso significa P e Q. Eu posso olhar a minha primeira proposição, meu cabelo é preto, e ver se ela é verdadeira ou falsa. Eu posso olhar a minha segunda sentença, minha blusa é vermelha, e olhar também se ela é verdadeira ou falsa. E a gente pode olhar o conjunto todo, a conjunção toda, para ver se é verdadeira ou falsa. Então, vamos colocar aqui uma tabela verdade. Se meu cabelo é preto, então se é verdadeiro e o que também é verdadeiro, então meu cabelo é preto e minha blusa é vermelha, também seria verdadeiro. Se a primeira sentença é verdadeira, mas a segunda é falsa, então a sentença como um todo é falsa, que é o caso aqui que está apontado. Então, meu cabelo é preto, verdadeiro, minha blusa é vermelha, não. Então, meu cabelo é preto e minha blusa é vermelha, é uma sentença falsa. O conjunto da sentença é falsa. Da mesma forma que se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, o conjunto também é falso. E se as duas forem falsas, aí o conjunto da sentença também é falsa. Um outro conectivo que a gente utiliza bastante é o conectivo OU. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o Sol é redondo ou a Lua é verde. A primeira sentença é o Sol é redondo e a segunda, a Lua é verde. E a notação para o conectivo OU é P, um Vzinho, Q. Vamos olhar a nossa tabela verdade, então, para ver se o conjunto das duas sentenças é verdadeiro ou falso, com base se a primeira ou a segunda é verdadeira ou falsa, enfim. Então, se P e Q são ambas verdadeiras, a gente tem que uma ou a outra é verdadeiro. Se a gente tem que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, então o Sol é redondo ou a Lua é verde, o Sol é redondo, verdadeiro, a Lua é verde, é falso. Então, a sentença como um todo, com o ou, é verdadeira. E da mesma forma, se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, o conjunto é verdadeiro. Então, no caso do conectivo ou, eu não preciso que as duas sejam verdadeiras para que a minha sentença como um todo seja verdadeira. Tá? Basta que uma delas seja verdadeira que a gente conclui que no todo ela é verdadeira. E quando que o conjunto seria falso? Quando ambas as sentenças forem falsas.
A gente tem um outro conectivo lógico que vai ser assim de extrema importância para boa parte dos teoremas que a gente vai ver nessa disciplina de geometria plana, que é a implicação. Então, se eu tenho algo, se algo acontece, então uma outra coisa acontece. O símbolo para colocar esse se algo, então aquilo, é uma setinha para frente. Vamos pegar aqui um exemplo. Se o Sol é redondo, então a Lua é verde. Eu tenho uma premissa, o Sol é redondo. E a partir dessa premissa eu vou concluir, então eu tenho uma conclusão, que a Lua é verde. Tá? Para a gente poder fazer essa conclusão, eu vou ter que ter um argumento. Então, se P, então Q. E a ideia é olhar se esse argumento, não se ele é verdadeiro ou falso, tá? Mas se ele é válido ou não. E esse válido ou não, né, a gente vai precisar fazer uma demonstração, construir um conjunto lógico aí, para poder chegar aqui. A partir daquela premissa, eu realmente consigo concluir aquela outra sentença. E isso vai ser fundamental, vocês vão ver várias vezes essa implicação nessa disciplina, nos teoremas aí de geometria plana. Tá? Então, a notação vai ser P implica Q. Um outro conectivo que também vai aparecer é chamado de biimplicação, que é aquele do C e somente C. E aí é dado por uma setinha para os dois lados, ok? Então vamos pegar aqui então um exemplo da geometria plana. Duas retas são paralelas, C e somente C não coincidem e não possuem pontos comuns. Então minha anotação, o P com as duas setinhas, implicando lá no Q, a biimplicação. A gente tem aqui duas sentenças. Opa. Então, eu tenho uma sentença em laranja que são duas retas, são paralelas. E eu tenho uma outra sentença que é duas retas não coincidem e não possuem pontos comuns. Então, eu tenho aqui o P e o Q, biimplicação. Quando que uma biimplicação vai ser verdadeira? Ela é verdadeira se as duas componentes possuem o mesmo conteúdo. Ou seja, se os dois lados significam exatamente a mesma coisa. Como é que a gente vai olhar do ponto de vista da minha tabela verdade? Se eu tenho P e Q, ambos verdadeiros, então a biimplicação é verdadeira. Se eu tenho ou P ou Q falso, então a minha biimplicação é falsa. Por quê? Porque elas não significariam a mesma coisa. Porque como elas podem ter o mesmo conteúdo, se uma é verdadeira e a outra é falsa? Aí não faz sentido. Mas olha que interessante. Se ambas forem falsas, então a minha biimplicação é uma biimplicação verdadeira. Uma coisa falsa leva em outra coisa falsa e vice-versa. Ok? Então, esses são os 4 principais pontos que a gente vai precisar para poder demonstrar os nossos teoremas aí da geometria plana. Então, tenham eles em mente aí para as próximas videoaulas, ok? Até lá!